Olá, turma! Como vocês estão? Estão todos bem? Olha que essa será a nossa 10ª aula da semana 10. Espero que vocês estejam todos bem e muitos prontos para a nossa aula de hoje, porque vocês vão adorá-la. Será uma aula muito legal. Primeiro porque é um tema um pouco distante da nossa realidade, que é o mundo islâmico. E é isso aí. Eu gostaria de cumprimentar todos os alunos que estão participando conosco dos nossos chats durante as aulas. Eu curto muito a participação de vocês, tá? Então, quero deixar assim um abraço caloroso para cada um dos alunos que interagem lá com a professora. Havendo dúvidas, já sabe qual é o caminho. Havendo dúvidas, procura a professora no fórum criado dentro da sequência didática. Vamos lá? Estão curiosos para ver o que tanto vamos aprender hoje sobre esse mundo tão distante da gente, né? Tão diferente? Vamos lá. Olha só, o que temos proposto para esses 30 minutos de aula. Esse é um pouquinho do roteiro, né, que temos hoje, da aula que teremos. Olha o quanta coisa. Vamos falar um pouquinho da Península Arábica, da Acaba como centro religioso, quem foi Maomé, Maomé homem, Maomé profeta, quem foram os Coraixitas, Medina, Islã e Jihad. Vocês gostam desse tema? Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Olha só, então a primeira coisa que precisamos entender é que o tema agora, na nossa viagem maravilhosa, nós vamos sair da Europa, né? Chega de Europa feudal, vamos a um tempo dessa conversa sobre Europa, sobre germanos, sobre vassalos e vamos viajar para o Oriente. Combinado comigo? E aí nós vamos para uma região no Oriente Médio e a princípio vamos conhecer logo essa região, quem estava, onde estava, com quem, que mares a cercavam. Então acompanha comigo aqui. Olha só, a princípio, primeiro, os povos que estavam presentes nessa região datam de muitos anos, tá? Porém, essa região aqui, a partir do século VII, nós vamos ter uma outra cara. O que nos interessa nessa região, porém, é os eventos que vão ocorrer a partir do século VII. Se liga, não estamos dizendo que a região surgiu no século VII. A presença humana na Península Arábica é bem antiga, mas nos interessa os eventos que ocorrem a partir do século VII. Onde está a Península Arábica? Banhadas pelo Mar Vermelho, Golfo Pérsico e o Mar Arábico, olha só. E aqui no centro nós temos a Arábia Saudita, né? E aí nós vamos ter toda essa região do que no passado foi Península Arábica, que hoje transformou-se em Arábia Saudita. Aí nós temos outras informações, etc., sobre o território. Essa planície, ela é árida e deserta, rica em territórios áridos e também desertos e oásis. Esse território ainda, ele era cruzado por rotas de caravanas que faziam comércio entre o Egito, entre a Síria, Mesopotâmia e Fenícia. Então, uma região muito curiosa porque até na Bíblia aparece a Estrada dos Reis, que é uma estrada muito antiga, onde os transeuntes faziam comércio. Começamos então a nossa historinha. Eu quero apresentar para vocês, dentro dessa região da Arábia Saudita, né, da Península Arábica, 2 cidades que se tornarão o centro da nossa conversa. Acorda, já disse em outras aulas minhas, repete comigo, mapa faz o quê? Mapas falam. Então, dentro desse conjunto de informação referente ao islamismo que nasce na Península Arábica, nós temos 2 cidades que nos interessam. A primeira é Meca e a segunda, Medina. Não vão pensar no Gabriel Medina, mas até vale pensar nele na hora da prova, tá? Faça uma associação. Até que se você botar Medina no Google, ele vai trazer logo o Gabriel, né? O cara lá do surf. É isso. Enfim, mas voltemos para a aula. Então, Medina é essa cidade importante que a professora fez questão de trazer aqui no mapa. Ela fica um pouco mais distante de Meca, cerca um pouco mais de 300 quilômetros de Meca.
Essa cidade é importante porque no material de vocês, que já está no mapa, ela está sendo chamada de Iatribe. O nome passado dela era Iatribe ou Iatrebe, dependendo da fonte que você consulte, você vai ver um E ou um I aí na escrita. Porém, quando Maomé muda para Iatrebe, ela se chamará Medina. Mas nós vamos chegar lá nesse momento, porque eu estou vibrando com essa aula de hoje, galera. Vibrando, curto muito o Oriente Médio. Acho fantástico a história desses povos tão antigos. Vamos lá, então, esses povos que a professora colocou ainda há pouco, acordem, galerinha, não dorme. Esses povos aqui, eles faziam rotas comerciais, tá vendo? Eu disse que haviam rotas comerciais nessa região, muito antes da chegada do islamismo. Sim, professora, muito bem. Quem fazia essas rotas? Uns caras de uma tribo chamados de beduínos. Então, beduínos era um povo nômade que vivia de um lado para o outro, aí atravessando o deserto. Então, beduínos eram esses nômades. Professor, ok. Até entendi tudo da aula. Estamos estudando Oriente Médio, ok? Uma região árida e seca, rica em oásis, que tinham rotas comerciais importantes e duas cidades que nos interessam. Perfeito. E aí, onde viviam esses caras? Na Península Arábica e antes de Maomé. Saca aí. Antes de Maomé, essa Península Arábica estava composta da seguinte forma. No deserto moravam esses carinhas, os beduínos, eles eram nômades. E aí, em torno dos oásis, viviam os caras mais preocupados aí com a agricultura e não com o comércio. E nos pequenos vilarejos moravam artesãos e mercadores, com um detalhe. Os mercadores tinham muito prestígio, eram os caras da La Plata. Então os mercadores, eles tinham muito prestígio social e econômico. E esses vilarejos transformaram-se em cidades comerciais. Curte esse slide da professora? Até olhando para ele você faz a prova, confere? Eu tenho certeza que sim. E eu faço com muito carinho para vocês, galera. Vejam só, então já chegamos aí no que queríamos chegar, que era só uma introdução, só um aquecimento para deixar a gente assim eletrizado. Ok? Então nós vamos começar a entender como que esse movimento, essa religião vai surgir aí no Oriente Médio. Veja, no centro eu trouxe aqui essa imagem maravilhosa dos muçulmanos na cidade de Meca. Professor, ok, então cidade, o nome da cidade? Meca, cidade espiritualmente importante para os muçulmanos. E o nome esse trem para os mineiros que está no centro? Caaba. Caaba, então, é um centro religioso. Só que os muçulmanos no passado, por volta do século 7, 8, os caras eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em muitos outros deuses até chegar uma figurinha chamada Maomé. Então esses caras, eles eram politeístas, eles veneravam as árvores, as pedras, etc. Mas haviam divindades que eram muito comuns à maioria das pessoas. E aí essas divindades que eram comum a grande parte das pessoas, mesmo sendo politeístas, estavam reservadas em um local chamado Caaba. E no interior desse centro há uma pedra negra que ainda existe, tá, galera? Muito provavelmente um meteorito considerado sagrado para os muçulmanos. E aí vai entrar a figura central da nossa conversa. Maomé é de uma tribo, lembra que os muçulmanos viviam na península divididos em tribos. E aí Maomé é de uma tribo chamada Coraixita. E qual era a função dele nessa tribo? Entre os encarregados de limpar a Caaba estava Maomé. Então a tribo encarregada de limpar, de zelar pelo templo seria a tribo dos Coraixitas, mesmo politeístas, havia uma organização ali em torno desse templo religioso e Maomé era Coraixita. Olha, guarda essa informação. Então Maomé vai nascer aí por volta do ano 570 depois de Cristo. Saca que nesse momento lá na Europa, Roma já tinha caído. Os
os francos já tinham tomado aqui, já estavam se organizando como o Império Merovingio já estava a plenos vapor. Então, Maomé vai nascer por volta do ano 570 na cidade de Meca, naquela cidade que eu mostrei no mapa inicial. Ele não conhece o pai, tem uma vida bem difícil. A mãe faleceu muito cedo, ele foi morar com o tio, ele foi criado pelo avô paterno, que também morre depois. E por fim ele vai morar com o tio. Esse tio é beduíno. Lembra o que é beduíno? Dentre as tribos, uma tribo nômade. E aí, por volta dos 20, 25 anos, ele então se torna, como ele vira como beduíno, ele se torna encarregado de cuidar, de acompanhar as caravanas de uma rica chamada Khadija. Então, Khadija era essa senhora rica e ele, com o tempo depois, casa com ela e vive feliz para sempre. Gostou, né, do finalzinho? Acabou a aula, turma, tchau! Não, não é assim não. Só que ele vive com ela até por volta do ano 610. Porque depois ele entra num processo de meditação. Ele vai morrer um tempo depois, né? Maomé e Khadija se casam, ele continua a cuidar dos negócios da esposa até o ano 610, quando acontece, então, a revelação. Que revelação é essa, professora? Segundo o Corão, aí, fazendo para vocês entenderem. Segundo o Corão, ou também a expressão ao Corão, então, segundo o Corão, Maomé recebeu uma visitação do arcanjo Gabriel. Nossa, professora, agora eu me lembrei, eu fui no culto, na missa, e ouvi o padre dizendo que o arcanjo Gabriel também anunciou a visitação, também anunciou o nascimento de Jesus ali, o arcanjo, né? Quando a mãe de Jesus ficou gestante. Exatamente, para você fazer essa associação. Veja, a mesma figura presente no cristianismo e agora presente no islamismo, que também está presente no judaísmo. Opa, professora, então estamos falando de religiões que têm pontos em comum? Yes, my God. My friend. Certo, muito bem. Então, Maomé vai ser esse cara que vai receber aí no século 7 essa revelação do arcanjo. E o arcanjo havia dado a ele, acompanha comigo a leitura, nessa revelação, o arcanjo teria ordenado a Maomé que preparasse a mensagem de Deus, chamado de Alá pelos árabes, e que ele, Maomé, seria escolhido seu profeta, segundo Maomé. E aí, no ano 613, ele começa, então, o seu processo de pregação na cidade de Meca. Veja, lembra onde está Meca? Cadê Meca, gente? Meca parece nome de bicho, né? Então, ele começa a pregar na cidade de Meca. Ok, até então, tudo tranquilo no reino islâmico. Só que, qual era o objetivo? Ele pregava a solidariedade, o auxílio aos pobres, etc. Essa pregação de Maomé foi muito rejeitada pelos comerciantes, pelas classes mais altas, por qual classes? Coraixitas. Os coraixitas eram os grandes comerciantes, os donos de La Plata, ok? Então eles rejeitaram essa pregação de Maomé, uma vez que falava de auxílio aos pobres. Acho que os caras não estavam muito interessados aí em ajudar ninguém, não. Enfim, nessa situação toda, lembrando que Meca era o centro religioso, é uma cidade religiosa que tinha Caaba, e o povo até então era politeísta. E Maomé foi acusado de agir por interesse próprio, etc. Cara, você quer se beneficiar dessa situação, e não é exatamente assim. Então a própria tribo de Maomé não aceitou, e nem aceitou a pregação dele. Bom, em torno da Caaba, se eu colocasse isso numa prova, você conseguiria interpretá-la? Já está na cara, né? Essa imagem é maravilhosa, porque está na cara o que essa imagem quer dizer. Entra no chat agora, diz para a professora o que essa imagem quer dizer para você.
Lembrando que os coraixitas, eles cuidavam do templo, eram comerciantes e tinham interesses em vender. Porque a Caaba era um centro religioso que atraía pessoas de todos os lugares do Oriente Médio e iam lá adorar seus deuses. E se tem muita gente, tem o quê? Comércio. Então, quando Maomé começa então a pregar a existência de um único Deus, esses caras que enriqueciam pela venda dos produtos na Caaba, numa Caaba politeístas, começaram a se incomodar e disseram, rapaz, isso não vai dar certo. Então eles ficaram muito desagradados com essa ideia de Deus único, que não pode adorar a imagem, que não pode fazer isso. Ou seja, a pregação de Maomé esvaziava a Caaba e esvaziava também o comércio. Por isso que esses caras estão... Essa imagem quer dizer o quê? Ó, eu estou protegendo a Caaba, Maomé não entra aqui. Então, Maomé, nesse momento, ele foi tão perseguido que ele vai ser expulso de Meca. Lembra? Meca é a cidade onde tem esse templo. E ele foi expulso. Ele foi expulso, foi perseguido, tentaram matá-lo. Não é brincadeira, tá, gente? Então, Maomé vai fugir. E essa fuga de Maomé é chamada de hégira. E isso, lembra bem, uma questão importante. Então, essa hégira foi a saída de Moisés, a fuga de Moisés de Meca para Medina, voltando no slide. Então, quando Maomé foge, ele sai de Meca, ele foi expulso pelos comerciantes coraixitas, que sobreviviam, né, da venda de produto para muita gente. Ele foi expulso daí e ele migrou, né, para Medina. Ele migrou para Medina e lá ele vai construir um templo. O mais interessante é que essa hégira vai marcar no calendário muçulmano o ano 1. Só que no calendário cristão, no calendário do Ocidente, nós já estávamos no ano 622 depois de Cristo. Só que esse movimento de Maomé vai gerar para os muçulmanos, vai marcar no calendário muçulmano o ano 1. Então veja, lembra do conceito do sexto ano? Entre a calendários diferentes para vários povos? Exatamente, o calendário muçulmano não é o mesmo do Ocidente. Então hoje, o ano 1 do calendário muçulmano equivale ao ano 622 depois de Cristo. Professora, me diz alguma coisa para eu associar, porque eu não lembro o que estava acontecendo no ano 622. Lá no Oriente, nós já vemos os reis, os imperadores, já estavam se consolidando e Constantinopla já era a capital do Império do Ocidente. Muito provavelmente o imperador seria... não lembro agora. Vou lembrar até o final da aula. Não lembro agora porque o Tico e o Teco está muito interessado nos orientais. Então, veja só, o importante é lembrar... como é o nome do imperador? Não lembro. O importante é saber que o ano 1 do calendário muçulmano surge dessa fuga chamada de hégira de Maomé para Medina. Quando ele sai de Meca, ele vai para Medina, fugindo de la muerte. Então ele foge da morte e aí essa fuga marca o ano 1 do calendário. E lá em Medina ele vai criar um templo. Essa Medina é uma foto de Medina, só que essa imagem maravilhosa é o templo chamado Masjid Nabawi. Esse templo é o templo fundado por Maomé lá no século passado. Claro que agora reformado, ampliado com outra cara, tá? Então essa mesquita é a mesquita construída pelo profeta Maomé e ela é muito importante. Então Maomé, lá em Medina, ele vai assumir liderança política e religiosa e fazer o quê? Lembra da aluna que disse que é muita treta? Ele vai formar um exército. O cara não engoliu, olha gente, confessa, ele estava magoadinho, não engoliu de jeito nenhum. Ele vai formar um exército com os seus seguidores e ele vai voltar para Meca. Acredita nisso? E ele volta para Meca.
Então essa volta de Maomé, saindo de Medina e chegando voltando para Meca, vai marcar o nascimento do islamismo. Veja, nós temos duas informações e agora a professora vai falar um pouco mais sério. A Hégira, que é a fuga de Maomé para Medina, quando ele foi expulso da Caaba por defender a crença no Deus único e não o politeísmo, tentaram matá-lo e ele foge. Então essa fuga marca o ano 1 do calendário muçulmano. Ele fica lá por 8 anos, constrói mesquita, ele adquire seguidores, monta um exército, há quem diga que cerca de 10 mil homens, e ele volta para Meca. Ele sai de Medina e volta para Meca. E essa volta de Meca, ele consegue nessa volta fazer o quê? Tomar a Caaba. Tá vendo essa cidade, esse templo? Ele volta e consegue tomar a Caaba. E a Caaba, então, passará a ser um templo religioso. Veja que ele veio muito armado. Professor, então, Maomé vai surgir como um profeta de Alá. E que religião ele vai fundar? O islamismo. Porque, segundo a revelação do anjo, o indivíduo deveria se submeter totalmente à vontade de Deus. Então, o Islã significa submissão total a Deus, praticadas pelos seguidores de Maomé. E se você é islâmico, você significa que você pratica o islamismo, ou você também pode ser considerado maometano, ou seja, seguidor de Maomé. Ficou claro, turminha? Então, o Islã é a religião fundada por Maomé. Islamita ou maometano é também o seguidor dessa religião, tá? Ok. E aí sim, nós vamos entrar numa questão que vocês devem estar curiosos, né? Então esses soldados de Maomé, eles voltam para Medina, vão atacar caravanas e etc. O importante é dizer que esse slide fala só o que eu já falei para vocês até agora. É importante dizer que essa ideia de tomada da cidade de Meca por Maomé e seus discípulos foi chamada por Maomé de jihad, ou seja, guerra santa. Porque na compreensão de Maomé, o arcanjo havia dito a ele que os demais povos deveriam se submeter a Alá, que significa essa submissão total a Deus, e os infiéis deveriam ser convertidos, tá? Essa convenção precisava acontecer de alguma maneira. E aí nós vamos ter no terceiro parágrafo do slide. Esse foi o início nessa volta de Maomé para Meca, na tentativa de tomar Meca e torná-la monoteísta, acreditando apenas em Alá. Esse foi o início de uma prática chamada jihad. Ou seja, é o empenho em expandir o nome de Alá por todas as terras. E aí nós vamos ter essa expansão. Ai, levei um pequeno choque do meu microfone, sabia? Ok, então essa expansão de Alá, essa expansão muçulmana vai se dar por meio da jihad, que é essa guerra santa em nome de Deus. E foi por meio da jihad, e com base na jihad, com base nessa guerra santa, que o Islã cresceu em número de seguidores e de territórios. Aí eu trouxe uma nota. Até a morte de Maomé no ano 632, mais da metade da Península Arábica tinha se convertido, tinha aderido ao Islã. É muita gente, tá, turminha? Então, olha só. Então, muita gente aderiu aí ao Islã. Nós temos a foto de uma moça, que está carregando aí o Corão, que é esse livro sagrado, e nele se constam todas as revelações que o anjo, durante as várias visitações, deu a Maomé. Tá? E Maomé transcreveu de punho próprio aí essas revelações, tá?
Avancemos então, porque essa aula tá muito legal. Ok, então a Jihad acompanha comigo. Com base, tudo que está em amarelo foram as terras conquistadas por Maomé até a data da morte. Gente, vejam, foi muito rápido a convenção do mundo árabe ao islamismo. Tudo que está em amarelo foi até 632, muito pouco tempo. Tudo que está em laranja no mapa foram as conquistas, né, islâmicas até o ano 621. E o que está em verde, que já alcança aqui o Ocidente, veja que eles fazem fronteira com o Reino Franco. E aí são conquistas posteriores. E lembra que na aula, quando estudamos o Reino Franco, eu disse que Carlos Martel foi tão importante como um prefeito do palácio merovingio, porque ele combateu a invasão muçulmana no Ocidente, exatamente porque os caras vieram com muita força. Ó. Tudo que está em laranja, amarelo e verde era muçulmano. Compreendeu? Então, Carlos Martel ele vai entrar para a história porque ele vai conter o avanço. Imagina, o que está em rosinha aqui, na Europa já é o Reino Franco. E é Carlos Martel quem vai, na Batalha de Poitiers, quem vai frear o avanço desses caras. Se não fosse ele, quiçá a Europa toda fosse muçulmana, tá? E é isso aí. Na aula 2 nós vamos tratar de outros temas super interessantes e aí você vai se deleitar. Espero que vocês tenham gostado bastante da nossa aula, tá? Bastante da nossa aula. Não esqueça dos pontos centrais até aqui discutidos, tá? Se eu perguntasse para você agora, o que seria a jihad? Você conseguiria me dizer? Guerra santa em nome de Alá. Outra pergunta. O islamismo é uma religião mono ou politeísta? Responde no chat. É monoteísta. Ok, outra coisa interessante. Qual evento vai marcar? Responde no chat. Que evento marca o ano 1 no calendário muçulmano? O nascimento de Cristo? Qual ano? A Hégira, né? A fuga de Maomé para Medina. Vai marcar o ano 1 do calendário muçulmano. E que evento marcou o surgimento do islamismo? Vamos dormir aqui. Evento marcou o surgimento do islamismo, a volta, a tomada de Meca por Maomé e seus discípulos, ok? E aí é dessa tomada que nós vamos ter o surgimento da jihad, que nada mais é do que a guerra santa, ok? E eu me despeço de vocês, me tornando uma muçulmana. Olha que isso que a professora trouxe em homenagem aos muçulmanos, tá? Então, eu me despeço de vocês nessa aula, me tornando uma muçulmana. E é isso aí, tá? Fiquem em paz. Um beijo no coração de vocês e nos vemos na próxima aula. Tchau!